a gente está recebendo aqui no estúdio do JP o vereador presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Paula. Paula também participa conosco aqui. Vereador, para a gente iniciar, gostaria de saber especificamente o que chegou até as suas mãos em termos de documentos que entregues pelo vice-prefeito Robert Rios hoje pela manhã e os encaminhamentos que serão adotados em relação a isso. Bem, primeiro, ontem pudemos acompanhar, no dia de ontem, a série de denúncias que o vice-prefeito Robert Rios fez em relação à Prefeitura Municipal de Teresina. A Câmara, como sendo um órgão fiscalizador e representante da população de Teresina, convidamos o vice-prefeito Robert Rios, já que dentro do regimento interno não podemos convocar, para que ele prestasse maiores esclarecimentos sobre essas denúncias. Indo até a casa, hoje ele protocolou esta denúncia, baseada em cima de uma auditoria realizada pela Prefeitura Municipal de Teresina, e agora nós vamos analisar esta documentação, para que a partir daí a gente possa dar os encaminhamentos que se façam necessários. Vereador, estivemos hoje pela manhã na Câmara acompanhando toda essa situação e foi informado para a gente que ficou definido que os vereadores terão uma reunião. O senhor pode passar mais detalhes de quando essa reunião vai acontecer e quais são os encaminhamentos que o senhor espera ter com os demais parlamentares acerca dessas denúncias? Pronto. Primeiro, dizer que nós vamos encaminhar a cópia desta denúncia para cada vereador. Lembrar que cada vereador, dentro da sua independência e de sua autonomia de atuação, pode tomar a medida que achar necessário, como, por exemplo, já ocorreu de vereador encaminhar para o Ministério Público essa denúncia, solicitando que o próprio prefeito Robert Rios possa prestar maiores esclarecimentos. E em relação à casa, lá é um colegiado, a decisão ela é coletiva, será encaminhado para o plenário e quem vai decidir é a maioria. Pude ver aqui que já teve vereador que falou em CPI, mas no final das contas quem decide é a maioria dos vereadores, já que lá nós somos um colegiado. O que nós vamos garantir é que seja apurado da melhor forma possível. Vamos encaminhar para a Procuradoria da nossa casa para que possa fazer uma análise técnica. Se for preciso também a gente fazer uma análise da questão da contabilidade desses documentos apresentados, nós iremos realizar para que cada vereador possa se basear da melhor forma possível. Vai ter convocação extraordinária ou isso vai ficar mesmo para o momento lá do retorno dos trabalhos, presidente? Olha, já tivemos hoje a reunião com esses vereadores convidando o prefeito Robert Rios. A ideia é que a gente possa se reunir ainda essa semana ou no começo da próxima, já que os trabalhos só voltam na quarta, mas repito, as decisões daquela casa é uma decisão do colegiado. Vereador, você destacou que cada vereador pode ter sua ação individual e a gente vê o grupo da oposição defendendo essa questão da CPI, onde a Câmara poderia agir de uma forma mais enfática ali junto com o Ministério Público, com o TCE acerca dessas denúncias. Pode ser uma ação individual do vereador, precisa de 10 assinaturas da casa para passar, mas não deixa de passar pela presidência também. O senhor, na sua avaliação, avalia que há clima, depois dessa conversa que houve com o Robert Rios, da própria relação dos vereadores com o prefeito para a instauração aí dessa CPI? Paulo, o primeiro que eu prego é muita prudência. Primeiro é preciso analisar os documentos. Os documentos acabaram de ser entregues, estou vindo da Câmara Municipal de Teresina agora, vou analisar ainda com muita prudência esses documentos para que eu possa até tomar a melhor decisão possível. É natural, numa casa que é colegiada, em uma casa política, onde nós temos base e oposição, que a oposição faça o seu trabalho e que a base faça o seu trabalho. E aí vai prevalecer a decisão sempre da maioria. Confesso que a Prefeitura ela já vivia uma crise do ponto de vista administrativo, como na questão do transporte público, e agora vem sendo afetado por essa crise política, que é uma crise interna, onde a gente pode perceber que é uma crise entre o vice-prefeito e o próprio prefeito. Então, isso tudo, de uma certa forma, afeta a administração e acaba refletindo também nos trabalhos dentro da Câmara Municipal de Teresina. O senhor verifica, antes do trabalho formal, digamos assim, a se tomar pelo colegiado em nível de plenário, a necessidade de se convocar, por exemplo, o gestor da época, doutor Gilberto Albuquerque, e o próprio prefeito? Olha,
quem vai adotar isso são os procedimentos que serão adotados pela Casa. É preciso informar que o poder típico da Câmara Municipal de Teresina é legislar. O poder atípico é você investigar, que se realiza através de uma CPI. Quem tem o poder de investigar? O Ministério Público. Essa denúncia já foi encaminhada para o Ministério Público. É interessante também que possamos também estar alinhado com os possíveis posicionamentos do Ministério Público. Em relação às convocações, é como eu disse, sempre passará por uma decisão do colegiado. Se um vereador entender que ele quer convocar o antigo gestor, ele irá solicitar através do requerimento e esse requerimento vai para a votação do plenário. Se ele tiver a maioria dos votos, o gestor será convocado. Se ele não tiver a maioria, o gestor não será colocado. Assim como pode ser apresentada também a proposta de CPI. Se tiver 10 assinaturas, a CPI será instaurada e será dado início aos procedimentos futuros. Mas digo e repito, é necessário analisar com prudência para que não possa ser cometido qualquer tipo de injustiça. Falando ainda nessa linha, vereador, a Sávia, que sempre traz muitos bastidores aqui para o programa, também na coluna dela, falava sobre a possibilidade, a discussão sobre a questão de impeachment, que poderia vir com essa questão da CPI. O senhor, como parlamentar que conhece bem a cidade, acha que esse tipo de procedimento faria bem à cidade ou que também há clima para esse tipo de situação na Câmara e na Prefeitura? Olha, é necessário muita responsabilidade. Primeiro, entender que o prefeito foi eleito pelo voto popular. Tem legitimidade, Se não for algo grave, se não for comprovado, precisa respeitar-se o voto do cidadão. Se há uma insatisfação popular com a gestão, com a forma de administração, essa insatisfação ela deve ser demonstrada nas urnas em 2024, quando nós vamos ter outra eleição para prefeito. Digo e repito, a denúncia que chegou vai ser analisada. Ela apresentada pelo Robert Hill, da forma que ele fala, são graves, mas precisamos saber se realmente existe os indícios de autoria e os indícios de materialidade suficiente para se caracterizar como algo irregular. Bom, é importante, separar as duas coisas, Paulo, aproveitando o próprio presidente aqui, porque no campo do discurso, pode-se falar o que quer, e levar e, de repente, imputar uma responsabilidade a quem você desejar. Agora, é como um trabalho de polícia, Quando se tem um indício de crime, vai se fazer todo um levantamento para se conseguir os elementos e saber se aquela pessoa será indiciada e pode ser responsabilizada por aquilo que cometeu. Então, esse é o trabalho que os vereadores estão fazendo agora, No discurso foi lançada uma denúncia grave que chamou a atenção de toda a sociedade. Agora é hora de se ater ao que está sendo apresentado como elementos para ver se caracteriza de fato uma ilegalidade que seja passiva de uma investigação, de responsabilização e de todas as outras consequências. Agora, vereador, a gente, através de denúncias que chegavam à imprensa, houve uma certa crise na aquisição de insumos e até de medicamentos na rede municipal de saúde. A Câmara, enquanto fiscal também dos serviços públicos, recebeu no passado alguma reclamação do tipo que indicasse para malversação? Há algo que foi levantado pela Comissão de Saúde, por exemplo, da Câmara Municipal de Vereadores, que colocasse em xeque a área da saúde no passado recente? Digo e repito, a Câmara Municipal ela nunca se furtou do debate e não vai se furtar. Em relação a essa denúncia que foi feita pelo vice-prefeito. Se houver irregularidades, nós vamos se atuar de forma firme, representando o povo de Teresina. Em relação a problemas passados na saúde, na Secretaria de Saúde, na Fundação Municipal de Saúde do nosso município, a Câmara também nunca se furtou. Quantas audiências públicas nós não realizamos lá na Câmara Municipal? Quantas convocações nós não fizemos para o antigo gestor, o doutor Gilberto? Quem não lembra da votação do orçamento, quando se houve ali a pior crise da saúde, onde nós remanejamos recursos para a saúde, aumentando a sua capacidade ali financeira. Então, a Câmara ela sempre esteve atenada a esses problemas da saúde. Agora, lógico, é preciso entender que a Câmara também tem as suas limitações. A gente tem tem o poder de legislar, mas não temos o poder de executar. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, em nenhum momento nos furtamos do debate, estamos travando. Agora é necessário que o Executivo também tenha sintonia com o povo teresinense para tentar resolver esses problemas.
Presidente, a Câmara volta aos trabalhos agora no dia 1º e tem a sua comissão de saúde também. Então, eu pergunto aqui para o senhor, como presidente, como vereador também, alguns projetos que se pode pensar para Teresina nesse âmbito da saúde, já que a gente está discutindo esse tema, alguns projetos que a Câmara pode ter para 2023, 2024 e para o futuro, para melhorar a saúde aqui em Teresina. Olha, acho que o primeiro passo é a gente tentar sair dessa crise. Nós estamos vivenciando uma crise administrativa, uma crise que começou no transporte, que hoje aflige a nossa saúde e que hoje se torna uma crise política. O primeiro ponto é a prefeitura conseguir encontrar o equilíbrio internamente, porque se você não encontrar esse equilíbrio internamente, não tem projeto que vá funcionar na nossa cidade, na nossa Teresina. Olha o transporte como começou. Hoje a situação só vem cada vez mais piorando. E se a gestão não encontrar esse equilíbrio lá dentro da própria gestão, nós vamos ter crise na saúde, nós vamos ter crise no transporte público, vamos ter crise na educação, vamos ter crise em vários setores. É hora de sentar e dizer, olha, eu quero organizar a nossa Teresina. Enquanto outras cidades já debatem cidades inteligentes, cidades do futuro, Teresina, nós estamos discutindo problemas pequenos, crise na saúde que não era para ter. Se eu tenho um orçamento, por que está faltando insumo? É problema de gestão. Então, isso precisa ser enfrentado de forma concreta. E a Câmara não vai se abster desse debate. A Câmara ela possui um corpo técnico para analisar assuntos específicos, como, por exemplo, questões como essa, que envolvem orçamentos, enfim. Essa equipe também deve ser convocada, vereador, agora extraordinariamente para iniciar a análise desses documentos, assessoria jurídica? Sim, inclusive hoje os procuradores da Casa, o procurador-geral fez parte dessa reunião, assim como os procuradores também concursados, que são excelentes procuradores, fizeram parte dessa reunião exatamente para que possa nos manter informado dessa questão da parte jurídica, para que não haja qualquer ato, digamos assim, precipitado por parte dos vereadores, exatamente para nos manter informado. Vamos seguir todo o devido processo, como deve ser feito, garantindo que todas as partes sejam escutadas, se for necessário, mas se houver qualquer tipo de irregularidade, a Câmara não vai se abster de atuar. Sobre a questão do transporte, que o senhor citou também, a Prefeitura prepara esse projeto de passe livre e deve ser através de um projeto de lei ou então alterações na legislação que devem chegar à Câmara. O senhor, que inclusive bem lembro, foi o relator da CPI do transporte que já aconteceu aqui em Teresina, então está bem a par da situação, do cenário do transporte aqui em Teresina. Eu lhe pergunto, como é que o senhor vê a situação atual hoje e se avalia que realmente há a possibilidade de se implementar essa gratuidade que é proposta pela Prefeitura aqui na cidade? Mais que isso, queria acrescentar, presidente, os vereadores estão sendo chamados a colaborar, considerando que acompanharam e têm propriedade, depois de toda a discussão que teve na CPI, contribuir de alguma forma com um projeto que seja adequado e execuível. Pronto. Primeiro, o que é que eu quero colocar? Em relação ao transporte, também nós nunca nos furtamos do debate. Primeiro, quero ressaltar a CPI, que nós instauramos na Câmara Municipal, no qual fui relator, a votação do orçamento do ano passado, no qual nós colocamos cerca aí de 70 milhões para a S-Trans, para que possa ser investido no transporte público, pensando principalmente no nosso usuário do sistema de transporte. Paula, eu sou a favor da gratuidade. Na minha época de movimento, eu defendia a gratuidade para o estudante, mas nós precisamos começar passo por passo. Ninguém sobe a escada pelo último degrau, começa pelo primeiro. Hoje, por exemplo, em Teresina não se sabe qual é a demanda necessária, a quantidade de ônibus necessária para atender a demanda do povo teresinense, do usuário de transporte. Por que não se sabe? Porque o plano diretor de transporte está desatualizado. É necessário, primeiro, você ter um novo plano, fazendo um estudo de origem, destino do passageiro, para que você possa melhorar a frequência. Se o usuário esperava 2 horas por um ônibus, se eu faço um estudo e melhoro a frequência, ele vai passar a esperar meia hora, vai passar a esperar 15 minutos, porque eu sei a quantidade de ônibus que é necessário rodando para atender a demanda meio-dia, 6 da manhã, 8 da
da manhã, seja em qualquer horário de pico. Hoje, a ordem de serviço na S-Trans é cerca de 240 ônibus, mas na efetividade nós temos só 180 ônibus rodando. Isso não atende a demanda da população teresinense. Então, é preciso que seja feito esse novo plano diretor do transporte público para me entender a necessidade do usuário. Não tem como eu falar em gratuidade se eu não tenho nem ônibus rodando na cidade. Quando eu tiver ônibus rodando na cidade, eu vou falar em gratuidade. Quem é que não gosta de gratuidade em serviço essencial? Se eu perguntar para quem paga água, para quem paga energia, ele queria não pagar, queria ter o serviço ofertado, mas não pagar. Agora é preciso entender que esse recurso ele sai de algum local. De onde é que nós vamos tirar esse recurso para garantir a gratuidade no sistema de transporte de ônibus, no sistema de transporte público em Teresina? Lembro que na década de 90 em São Paulo, eu li num artigo, quando foi proposto essa ideia lá, mas a mesma pessoa que propôs também você aumentar a taxação no IPTU, daqueles que tinham imóveis imóveis com valores mais elevados. E aqui, de onde é que nós vamos criar esse fundo para financiar essa gratuidade? É preciso pensar nisso também. Então, assim, o projeto é interessante, mas, acima de tudo, é preciso que se garanta o equilíbrio financeiro da Prefeitura Municipal de Teresina. Tá certo, nós queremos agradecer ao presidente da Câmara Municipal, vereador Enzo Samuel, pela entrevista aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor.